Eu escrevo este relato sob uma considerável pressão mental, já que até esta noite eu deixarei de existir. Sem um centavo, e no final do meu suprimento da droga, que é a única coisa que faz a vida mais suportável, eu não consigo mais aguentar a tortura e eu devo me atirar da janela desse sótão rumo à rua, aquela rua, imunda rua abaixo. E não pense que pela minha escravidão à morfina eu seja um fraco ou um degenerado. Quando você tiver lido estas páginas que eu apressadamente rabisco, você poderá adivinhar, embora nunca consiga entender, por que é que eu tenho urgência do esquecimento ou da morte. Foi em uma das regiões mais abertas e menos frequentadas do amplo Oceano Pacífico que o navio cargueiro, do qual eu era supercargo, foi vítima de um corsário alemão. A Grande Guerra estava então bem no seu início e as forças oceânicas do Kaiser ainda não tinham afundado completamente na degradação que estava por vir, de forma que a nossa embarcação foi feita a prêmio legítimo e nós, os seus ocupantes, fomos tratados com toda a justiça e consideração que nos eram devidas como prisioneiros navais. Era de fato tão liberal a disciplina dos nossos captores que 5 dias após a nossa captura eu consegui escapar sozinho em um pequeno bote, com água e provisões que durariam por um longo tempo. Quando eu finalmente me vi à deriva e livre, eu tinha pouquíssima noção do meu entorno e como eu nunca fui um navegador muito competente, eu só conseguia supor vagamente, assim, pela posição do sol e das estrelas, que eu estava em algum lugar ao sul do Equador. Da longitude, eu não sabia nada e não havia ilhas ou uma linha costeira à minha vista. O tempo se manteve bom e por incontáveis dias eu flutuei sem rumo sob o sol escaldante, esperando ou por algum navio que passasse ou por ser fisgado pela maré de alguma ilha habitável. Mas nem navio, nem terra apareceram e eu comecei a me desesperar na minha solidão sobre a vastidão imensa daquele azul sem fim. A mudança aconteceu enquanto eu dormia. Os detalhes eu nunca vou saber, pois o meu sono, embora perturbado e infestado de sonhos, foi contínuo. Quando eu finalmente acordei, foi para me encontrar sugado até a cintura dentro de uma viscosa lama negra infernal que me cobria e produzia ondulações monótonas até onde os meus olhos alcançavam. Nela também estava o meu barco, encalhado a alguma distância de mim. Embora se possa imaginar que a minha primeira sensação seria de maravilhamento diante de tão prodigiosa e inesperada transformação no cenário, eu estava, na verdade, era mais horrorizado e estupefato, pois havia no ar e no solo apodrecido uma qualidade sinistra que me congelou o próprio âmago. A região era pútrida, com carcaças de peixes em decomposição e outras coisas menos descritíveis que eu vi protuberantes na lama sórdida da planície infinita. Talvez eu não seja capaz de traduzir em meras palavras o horror indizível que pode habitar no absoluto silêncio e na imensidão estéril. Não ouvia, ao alcance da visão ou da audição, nada além de uma vasta amplitude de gosma negra, e ainda assim, aquela quietude absolutamente completa e a homogeneidade da paisagem me oprimiam com um medo nauseante. O sol resplandecia em um céu que me parecia quase negro em sua crueldade sem nuvens, como se refletisse o pântano negro que envolvia a metade do meu corpo. Conforme eu rastejava até o bote encalhado, eu percebi que apenas uma teoria poderia explicar a minha situação. Através de alguma agitação vulcânica sem precedentes, parte do assoalho oceânico deve ter sido lançado para a superfície, expondo regiões que por incontáveis milhões de anos permaneceram escondidas sob uma profundidade aquática inimaginável. Era tão grande a extensão da nova terra que surgira debaixo de mim que eu não conseguia detectar nem mesmo o mais fraco som do oceano, por mais que eu tentasse aguçar a minha audição. Também não tinha qualquer ave marinha para pilhar as coisas mortas. Por várias horas eu sentei, pensando ou meditando debaixo do bote que estava virado de lado e me permitia uma leve sombra conforme o sol se movia através do céu.
À medida que o dia passava, o solo perdia um pouco da sua viscosidade e me pareceu propenso a secar o suficiente para que eu logo pudesse viajar. Naquela noite eu dormi um pouco e no dia seguinte eu fiz para mim um pacote contendo comida e água, preparado para uma jornada terrestre em busca de um oceano desaparecido e talvez de um possível resgate, quem sabe. Na terceira manhã o solo estava seco o suficiente para caminhar com facilidade. O odor de peixe era enlouquecedor, mas eu estava preocupado com coisas muito mais graves para me incomodar com algo tão fútil. E eu parti, corajosamente, a um objetivo completamente desconhecido. O dia inteiro eu avancei firmemente para o oeste, guiado por um morrete que se ergueu mais alto do que qualquer outra elevação no deserto ondulante. Naquela noite eu acampei e no dia seguinte eu continuei a seguir em direção ao morrete, ainda que ele não parecesse muito mais próximo do que a primeira vez que eu o vi. Na quarta noite eu alcancei a base desse pequeno monte e ele se revelou muito mais alto do que parecia a distância. Para chegar até ele havia um vale que o destacava em relação à superfície. Exausto demais para subir, eu dormi à sombra do vale. Eu não sei por que os meus sonhos foram tão agitados naquela noite, mas antes que a lua minguante se erguesse muito acima da planície ao leste, eu acordei suando frio e determinado a não dormir mais. As visões que eu experienciei eram por demais aterradoras e eu não as suportaria de novo. E foi sob o luar que eu vi o quão imprudente eu tinha sido ao viajar durante o dia. Sem o brilho do sol causticante, a minha jornada teria me custado muito menos energia. Na verdade, eu agora me sentia consideravelmente capaz de fazer a subida da qual eu tinha desistido ao pôr do sol. Bom, pegando as minhas coisas, as provisões e tudo mais, eu parti para o topo do morro. Eu mencionei que a monotonia inquebrável da planície era a fonte de um horror obscuro para mim. Mas eu acho que o meu horror maior foi quando eu cheguei ao cume do monte e olhei para baixo, do outro lado, para um imensurável poço ou um canyon, cujo interior negro a lua ainda não tinha alcançado altura suficiente para iluminar. Eu me senti na beira do mundo, espiando por cima da borda para dentro de um inimaginável caos de noite eterna. Através do meu terror corriam lembranças curiosas de Paraíso Perdido e da escalada medonha de Satã através dos seculares reinos da escuridão. Conforme a lua ficava mais alta no céu, eu comecei a enxergar que as encostas do vale não eram tão perpendiculares quanto eu havia imaginado. Saliências e afloramentos de pedra nas paredes dessa encosta permitiam pontos de apoio bastante fáceis para que eu fizesse uma escalada descendente. Enquanto, depois de uma descida de algumas dezenas de metros, o declive tornou-se bem menos acentuado, ele se tornou mais gradual. Impelido por um impulso que eu não consigo definir, eu desci com dificuldade pelas rochas e parei em uma encosta mais amena abaixo, contemplando as profundezas estígias onde nenhuma luz ainda havia penetrado. De repente, a minha atenção foi capturada por um objeto vasto, extraordinário na encosta oposta, que surgiu abruptamente cerca de uns 30 metros à minha frente. Um objeto que brilhou branco sob as rajadas de raios recém-lançados da lua ascendente.